Fala pessoal, boa noite, mais uma vez aqui falando com vocês. Hoje a gente vai começar aí a nossa live mostrando um pouquinho da minha empresa. Hoje o nosso tema é conhecendo a minha comunicação visual e como eu cheguei até aqui, como eu montei a minha comunicação visual. Mas antes de a gente fazer um tour que a gente vai passar aqui, eu vou passar em alguns setores para falar um pouquinho da minha empresa, dividir, compartilhar isso com vocês. Eu queria lembrar que essa é uma live de aquecimento para a grande aula que eu preparei para vocês no dia 6/6, às 20 horas. Nessa live eu vou te mostrar o caminho para você começar a empreender em comunicação visual e que você consiga ganhar até R$5.000 por mês sem ter que fazer investimento em maquinário, em estrutura, sem ter que fazer um investimento que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então, dia 6/6, se você ainda não fez a sua inscrição, o link para a inscrição tá aqui na bio, clica, faz a sua inscrição. Se você já fez a inscrição, eu preciso de duas gentilezas suas. Uma, acessa lá, clica para entrar na comunidade no nosso grupo do WhatsApp, pois todos os comunicados, informações de como vai acontecer a live, vai ser tudo passado ali pela nossa equipe. E a segunda questão é, depois que você fizer a sua inscrição, você vai receber um link de uma pesquisa para que você possa responder. Responder essa pesquisa é muito importante, porque através dessa pesquisa é que a gente consegue montar esses conteúdos e trazer conteúdos interessantes para vocês, falando sobre comunicação visual e algumas dúvidas que surgem ao longo desse nosso bate-papo. Então não deixa de responder a pesquisa, porque eu posso, através dessa pesquisa, trazer lá na nossa aula do dia 6/6 temas importantes para a gente falar. Para aqueles que ainda não tiveram nenhum contato comigo, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é, primeiro, boa noite a todos vocês. Eu sou o Josué Belotti, sou o criador do método CVL. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha comunicação visual. E aí, antes de a gente passar por esse processo, é muito importante, né, recapitular alguns pontos. Como eu contei na outra live para vocês, tenho toda uma carreira, né, de trabalho em outros segmentos, e uma delas, eu fui professor universitário. E há pouco tempo, eu redescobri, né, esse desejo, essa paixão em ensinar, em compartilhar conhecimento. É algo que eu sempre fui apaixonado. E atuando hoje como empresário no segmento de comunicação visual, eu redescobri essa paixão em compartilhar, em ensinar, em trocar informações. Então, todo esse projeto, né, essa idealização, esse método que eu criei, o método, né, CVL, ele é na intenção de compartilhar conhecimento com mais pessoas que queiram e que possam empreender em comunicação visual. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu comecei lá, como é que eu montei a minha comunicação visual. E muitas vezes a gente hoje olha para uma empresa e acha que a empresa ela foi montada do nada, né? Hoje a gente olha máquina, a gente olha estrutura, funcionário, e a gente pensa, poxa, como é que essa empresa foi montada? Foi do nada? Ou a pessoa tinha dinheiro e foi lá e começou do zero, ou já veio tudo montadinho, ou comprei a empresa pronta? Não. Na verdade, eu comecei do zero. Eu não tinha nada, não conhecia nada de comunicação visual. Eu tinha muitas dúvidas, mas eu tinha vontade, eu tinha um desejo. Eu trabalhei, como eu sempre falei na outra live, eu trabalhava do outro lado da mesa como comprador, eu contratava serviços de comunicação visual, e em dado momento eu virei essa chave, eu passei a ser fornecedor. Mas eu fui para esse mercado do nada, não conhecia nada, zero. Não era filho de dono de gráfica, eu não era herdeiro, né? Então eu não era funcionário de gráfica ou de comunicação visual. Então eu comecei do zero. Então se eu comecei do zero, você também pode começar do zero. Isso não é um empecilho. E aí o que acontece? Se você está buscando empreender em algo,
né, a comunicação visual, eu sempre falo para quem eu converso, é um caminho muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho dessa minha jornada, como é que eu comecei, né? Eu comecei no ano de 2019, se eu não me engano, não muito tempo, e eu comecei com, né, eu não conhecia nada, e ainda assim eu comecei com sócio. Comecei numa cidadezinha, não na minha hoje eu moro em Valença, eu comecei lá em Rio das Flores, com a vontade de fazer, de crescer. Comecei numa loja e com uma máquina que não era minha. Na verdade, a máquina era de um parente desse sócio meu e estava parada, quebrada. E a gente falou assim, pô, precisa colocar uma placa. A gente comprou essa placa, a gente colocou essa placa. E ali começou a Cactus. Com a boa vontade, minha esposa, na época, trabalhava com criativo, com design, montando. E vamos montar uma logo. Montamos a logo da Cactus. Hoje a logo a gente passou por alguns momentos, mudamos a nossa identidade visual. Mudamos esse contexto todo. Mas ela começou numa lojinha com 2 pessoas, uma máquina que não era minha, que estava quebrada, a gente pagou para consertar e ali começou. Ali, a gente tinha muita vontade de crescer, muita vontade de construir. E eu não tinha conhecimento, como eu falei para vocês. E dali, a partir daquela cidade, surgiu uma outra oportunidade, um ano depois, de a gente montar a unidade Cactus em Valença. Fechamos Rio das Flores e abrimos a nossa unidade de Valença. Abrimos também numa loja muito pequena, que na verdade era uma casa, e ali se tornou, aqueles cômodos daquela casa, se tornou as nossas salas de produção, sala de impressão, sala de criativo, sala do administrativo, e onde era sala ali da casa, né, ficou sendo a nossa recepção. Então era uma loja, a gente tinha frente de loja, varejo e tudo mais. Ali começou a Cactus. Começamos num momento muito difícil também, quando a gente pegou essa segunda loja, porque a gente estava em plena pandemia, então muito incerto de cliente, muito incerto de venda, né? Muito incerto de conhecimento, mas continuamos tentando. E ali deu início a Cactus. E aí, a partir desse momento agora, né, eu te convido rapidamente para a gente dar uma volta aqui na minha empresa, para eu mostrar um pouquinho para vocês do que a gente conquistou ao longo desse período. E eu vou explicando um pouquinho para vocês. Aqui a gente vai movimentar porque é ao vivo, é real. Então eu vou aqui convidar aqui meu videomaker aqui, que é a minha esposa, para ajudar e mostrar para vocês, né? Aqui na verdade, nessa sala que eu tô, e eu vou explicar um pouquinho das dificuldades que a gente teve. Aqui na verdade é a nossa sala de administrativo. Hoje a gente conta com criativo, conta com uma pessoa para contas a pagar, contas a receber, conta com a parte comercial. Então a gente tem uma coordenadora, que cuida de todo o nosso comercial. Ela dá o suporte à nossa vendedora interna, que fica no andar de baixo. Então hoje a gente tem a necessidade, pelo volume de vendas que a gente tem, pelo volume de clientes que a gente atende, de ter essa quantidade de pessoas, mas nem sempre foi assim, tá? Na verdade, a gente indo por aqui, a gente tem a parte da produção, né? Hoje a gente está num galpão que é de 2 andares, então a gente tem aqui as mesas de acabamento, que na comunicação visual é muito importante. Então a nossa produção, né? Banner, lona, adesivo. Hoje a gente trabalha com fachada de ACM, letra caixa. Hoje a gente trabalha com uma gama muito ampla de produtos. Então todo esse acabamento é feito nessas mesas. Depois que é feito esse acabamento, a gente coloca para expedição, né, segue. Então toda a parte de montagem de material que não seja muito grande como uma fachada, ele é feito nessa parte superior. A gente tem uma das nossas máquinas, uma das nossas plotters, que está aqui, e a gente hoje já tem mais de uma plotter. Então a gente tem uma segunda plotter que por um acaso hoje está aqui, ó, funcionando, está rodando material. Então a gente hoje tem 2 plotters. Então a gente faz materiais hoje como outdoor, aquelas lonas de sinalização rodoviária, são lonas que a gente hoje consegue produzir dentro da nossa empresa. Hoje a gente tem máquinas de recorte eletrônico. Muita gente hoje que trabalha em casa faz aqueles rótulos, né, redondinho, quadradinho, um adesivo que tem um recorte eletrônico, tem uma silhueta, né, é tudo feito nessas máquinas de recorte eletrônico. Então hoje a gente roda para empresas aí uma média de, tem empresas que encomendam com a gente
10 mil rótulos, 30 mil rótulos. Então a gente roda esses rótulos muitas vezes, imprime na plotter e coloca para fazer o recorte eletrônico nas máquinas de recorte eletrônico. Então toda essa parte de adesivo, lona, a gente faz nessa parte superior. Acabamento em acrílico também nessa parte superior. A gente não conseguiu, né, a gente está numa cidade do interior, então aqui a gente não tem um galpão todo plano. O nosso galpão é de 2 andares. Para quem saiu de uma lojinha pequenininha, foi para uma casa residencial e hoje a gente consegue ter um galpão de 2 andares, eu acho que a nossa evolução foi muito legal. Agora a gente vai descer aqui a escada que eu quero mostrar para vocês o nosso andar de baixo. Eu vou passar aqui na frente aqui para a gente ir descendo aqui. Então nem tudo dá para a gente fazer aqui dentro, a gente realmente tem ainda que passar por uma área externa. Lembrando que a gente é uma empresa nova, mas a gente está em plena expansão, né? E aí, hoje a gente tem mais 2 máquinas aqui embaixo, que são máquinas que a gente utiliza. Uma delas é a nossa router, né? Então assim, de certa forma, é uma máquina que é o sonho de muitas empresas de comunicação visual, e a gente tem uma router hoje. Não é uma router de 5 metros, mas é uma router de 3 metros por 1,50 de boca. Então hoje eu consigo pegar uma chapa de ACM, colocar ela inteira, consigo pegar uma chapa de PS, acrílico, fazer todo esse tipo de corte. E a gente tem hoje também uma máquina de corte a laser. Então hoje, como comunicação visual, a gente é uma empresa bem completa. A gente tem plotter, máquina de recorte eletrônico, né, router, laser. Então a gente parasse para pensar, a gente fala, pô, a gente é bem completo. E aqui, a gente está na rua, literalmente na rua. Eu falei que hoje era a apresentação completa. A gente saiu dessa casa e montou tudo no galpão. Hoje a gente tem um atendimento físico para o nosso cliente. Então o nosso cliente, ele é atendido de forma física aqui, mas sendo que hoje a maior parte dos nossos clientes, né, ele vem por meio digital. Então quando esse cliente ele vem por meio digital, ainda assim a gente tem a necessidade de ter um atendimento físico, mas grande parte dos nossos clientes é pelo digital. E aí a gente montou esse cantinho aqui bem aconchegante para que esse nosso cliente seja atendido. Então aqui a gente tem a vendedora, lá em cima a gente tem um suporte de venda, o atendimento comercial, que faz contato com outras empresas. E aí, na verdade, quando eu chego aqui, né, é um tour rápido, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, para quem está entendendo, está vendo do segmento de comunicação visual, é o seguinte: quando a gente olha todas essas máquinas, é legal, eu me orgulho hoje ter 2 plotters, 2 máquinas de recorte eletrônico, ter uma router, ter uma máquina de corte a laser. Realmente eu me orgulho. Mas o que eu quero chamar a atenção? Se eu hoje tivesse o conhecimento que eu tenho, esse conhecimento que eu quero compartilhar com você, eu pensaria 2 vezes antes de ter feito todos esses investimentos. Não de forma negativa, mas sim no momento certo, de forma mais estratégica. Como eu falei, eu empreendi na comunicação visual sem conhecer nada, sem ter ninguém para me orientar. E eu fui muito afoito de certa forma. Eu entrei em financiamentos, eu comprei máquinas. Hoje, graças a Deus, todas as minhas máquinas estão quitadas, tudo direitinho. Mas se eu tivesse esse momento que eu quero compartilhar, que é o que eu estou fazendo, que eu estou mostrando para as pessoas, que legal, eu tenho que comprar maquinário, eu tenho que investir em equipamento, eu tenho que investir, né, em mão de obra, tem, mas tudo tem um momento certo, tudo tem um planejamento. E é muito importante a gente saber como planejar, como dar cada passo. Por quê? Porque, de certa forma, a gente acaba tendo prejuízos que a gente não poderia ter tido. E essa caminhada ela foi longa, essa caminhada ela foi dolorosa. Na verdade, eu estaria mentindo se eu falasse assim, eu nunca senti medo de desistir. Pelo contrário, algumas vezes eu pensei em desistir. Algumas vezes eu falei, não, eu estou errado, eu estou indo pelo caminho errado. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza, o meu caminho, o meu percurso
seria muito melhor, muito mais favorável. Então, assim, é muito importante a gente buscar esse conhecimento. É muito importante a gente buscar ajuda. É muito importante a gente fazer um network. É muito importante a gente falar com pessoas que realmente vivenciaram essa trajetória. E aí, hoje, eu levo muito a minha empresa, a minha trajetória, e eu falei na live passada, e eu volto a repetir hoje, que a gente tem que estudar, buscar conhecimento e outro. Não podemos ser afoitos, não podemos ir com muita sede ao pote, mas a gente tem que andar para frente, a gente tem que evoluir. E eu falei na outra live, meu pensamento é 1% todo dia, caminhar para frente, evoluir. É isso que a gente precisa, tá? E aí, o que acontece? Como eu venho compartilhando a minha história, a minha vivência, hoje eu abri a porta da minha empresa para vocês. Hoje, claro, a gente teve momentos difíceis, mas hoje a gente pode falar assim, poxa, a empresa roda muito bem, a gente tem um faturamento excelente, a empresa consegue contratar os seus colaboradores bem. Então, assim, a gente passou por um momento e agora a gente entendeu que eu quero ajudar a outras pessoas. E eu falo que, assim, não tem segredo, não tem um momento que eu fale assim, poxa, isso tudo aqui é meu, só eu tenho que saber. Pelo contrário, tá? Aquele momento que eu falei que tocou na minha vida, de meu momento de ser professor, de poder compartilhar, eu quero realmente compartilhar toda essa vivência com vocês. E aí, o que eu preparei? Volto a dizer, no dia 6/6, eu realmente preparei uma aula onde eu vou te mostrar o caminho para que a gente possa, né, montar a sua comunicação visual. Eu quero evitar que você caia nos mesmos problemas que eu vivi. Nos mesmos, né, nas mesmas surpresas que o caminho me mostrou. Então, eu quero muito compartilhar esse momento com vocês. Mas antes dessa aula do dia 6/6, eu quero trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês, para vocês ficarem bem aquecidos, bem preparados para essa aula do dia 6. No próximo domingo agora, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live antes do dia 6, e nessa live eu vou abrir para vocês a venda de produtos. Na verdade, eu vou fazer um comparativo para quem atua no segmento gráfico e atua no segmento de gráfica rápida e gráfica comunicação visual. As pessoas às vezes têm algumas dúvidas, mas eu vou fazer um comparativo de gráfica rápida versus comunicação visual. A gente já teve, em dado momento da Cactus, esses dois momentos. Hoje a gente não atua mais com personalização de caneca, a gente não atua mais com personalização de camisas, entre outros, copo long drink. E eu quero compartilhar esse momento com vocês. Por que a gente parou? Por que a gente deixou, né? E esse é um momento difícil também, tomar a decisão do que seguir, do que não seguir. É lucrativo, não é lucrativo? Josué, então o que a gente pode fazer? Então, na verdade, no domingo eu vou falar um pouquinho desse momento que a Cactus teve com vocês sobre gráfica rápida e comunicação visual. Se eu seguir, por que eu não segui? Eu vou abrir isso detalhadamente para vocês, mas no domingo. E aí, no domingo eu vou falar um pouquinho mais desse segmento de comunicação visual. E no dia 6 eu te espero para assistir essa nossa grande aula. Se você não fez sua inscrição, faça a sua inscrição, o link está na bio, tá? Faça a sua inscrição, é muito importante para participar dessa grande aula, onde eu vou te mostrar o caminho de como montar a sua comunicação visual e ganhar até R$5.000 por mês, mas sem ter que fazer todo esse investimento que eu tive que fazer inicialmente, tá? Então, dia 6/6, te espero para a gente falar um pouquinho mais sobre comunicação visual.